Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Amantíssimo Mestre Jesus, auxilia-nos a servir para que aprendamos a amar segundo nos ensinaste. Nas horas tranquilas, induze-nos a trabalhar, aproveitando os tesouros do tempo. E nas horas de aflições, conserva-nos em mais trabalho, a fim de que não percamos os tesouros do tempo, sublimado pelo serviço com amor. Se erramos, faze-nos trabalhar na própria corrigenda e sempre que acertarmos no dever a cumprir, acrescenta-nos mais trabalho para sermos mais úteis. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que o trabalho afasta a necessidade, imunizando-nos contra o mal. E auxilia-nos a lembrar que unicamente aqueles que aprendem a servir é que conseguem vencer. Com todos que se dispuserem a estar conosco nesta conversa amiga, mais um Sementeira Cristã. Programa espírita produzido e dirigido pela equipe do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Muito bom dia para você, Nara Carlone. Bom dia, Eurípides. Para você, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes. A cargo de quem estão o áudio e a sonoplastia deste programa. A nossa primeira sessão, os Espíritos Superiores Respondem. De O Livro dos Espíritos, enfocamos hoje a questão número 562. A pergunta: os espíritos de ordem mais elevada, não tendo nada mais a adquirir, estão num repouso absoluto ou têm também ocupações? A resposta: a ociosidade eterna seria para eles um suplício eterno. Por isso, estão sempre ocupados em cooperar na obra divina. Agora, com relação à sessão deste programa que atende a perguntas dos ouvintes, hoje será rodada a resposta à pergunta de nossa prezada ouvinte Cleonice, do Jardim Seminário, formulada nos seguintes termos e precedida de um breve comentário. Não sou espírita, tenho as minhas convicções fundadas em princípios cultuados por igreja evangélica, mas asseguro aos senhores que estou com o meu coração aberto, como aberto haverá de estar a minha mente, para ouvir e entender o que me for dito segundo os conceitos do espiritismo, que tenho certeza me responderá de maneira a mais caridosa possível. Sobre o mesmo assunto, que é muito sério, eu lhes dirijo 4 perguntas. O que diz o Espiritismo sobre a epilepsia? É um mal espiritual? Quem é epilético é médium? Este mal pode encontrar a sua cura no Espiritismo? Vamos aguardar um pouquinho, minha cara Cleonice. Com certeza, vamos saber tudo isso no final deste programa. Meus caros ouvintes, o mentor espiritual de Chico Xavier, ao transmitir-lhe psicograficamente a obra denominada Livro da Esperança, fez questão de explicar no respectivo prefácio que ali surgiam registros de suas considerações sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, de cujas consolações e raciocínios ele tece profundas reflexões, alegando, todavia, que a obra não tem outro objetivo que não o de convidar-nos ao estudo das sempre novas palavras do Cristo. Considerou ele que muitos homens doutos falaram delas através dos tempos e alguns deles, de certo, com a melhor intenção, alteraram-lhes de algum modo o sentido para acomodá-las aos climas sociais e políticos em que vivem.
Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, entretanto, voltaram a interpretá-las em sua expressão pura e simples, reafirmando-nos que hoje, quanto ontem, é possível a cada um de nós ouvir Jesus, no âmago de sua alma, a repetir-nos com segurança: aquele que me segue não anda em trevas. Das esferas superiores, tornaram os mensageiros da providência divina, asseverando que Jesus vive para sempre, junto de nós, sem desesperar de nossas fraquezas. Mestre abnegado repete indefinidamente a mesma lição milhares de vezes. Orientador, dá-nos serviço e aponta-nos o rumo certo na estrada a palmilhar. Como amigo incondicional, compreende-nos as faltas e incorreções sem privar-nos de auxílio. Como companheiro, caminha conosco, alentando-nos os sonhos, multiplicando-nos as alegrias das horas sem nuvens e enxugando-nos as lágrimas nos dias de provações e desalento, sem humilhar-nos a pequenez. Peregrinos da evolução que todos ainda somos, nós que lutamos por regenerar-nos, melhorar-nos e aprimorar-nos na Terra, na condição de encarnados e desencarnados, ouçamos com Allan Kardec a explicação clara dos princípios evangélicos que nos certificam de que ninguém está desamparado, que todos os homens são filhos de Deus e que nenhum está órfão de consolação e ensinamentos, desde que se apresente nas fontes vivas da Boa Nova, de espírito renovado e coração sincero. Dirigindo-se a Jesus em tom de agradecimento, começa Emmanuel a oferecer-nos a primeira mensagem, dizendo: há mais de um século convidaste Allan Kardec, o apóstolo de teus princípios, à revisão dos ensinamentos e das promessas que dirigiste ao povo no Sermão da Montanha, e deste-nos o Evangelho segundo o Espiritismo. Desejavas, continua ele, que o teu verbo como outrora se convertesse em pão de alegria para os filhos da terra, e chamaste-nos à caridade e à fé, para que se nos purificassem as esperanças nas fontes vivas do sentimento. Mensagens de paz e renovação clarearam o mundo. Diante das tuas verdades que se desentranharam da letra, abandonamos os redutos de sombra a que nos recolhíamos, magnetizados por nossas próprias ilusões, e ouvimos-te de novo a palavra luminosa da vida eterna. Vamos abrir um espaço no tema de hoje para o nosso momento musical para reflexão. Autoria de César Tucci, na voz de Kelly, do Brasil para o mundo inteiro. Senhor Jesus, amigo verdadeiro, hoje sabemos porque estamos no Brasil. Tu nos trouxeste para a terra do cruzeiro e por amor, o teu amor nos reuniu. Por tantas vezes renasci no velho mundo e em muitas delas por orgulho me perdi. Criei sistemas, guerras, lemas de egoísmo e desse jeito me afastei tanto de ti. Agora estou criança em solo brasileiro. No Evangelho eu encontro a direção. Quero vibrar amor e paz pro mundo inteiro, a começar pelo meu próprio coração.
nosso Brasil. Agradecemos, Allan Kardec, pelo teu Evangelho, em que nos induzes à fraternidade e ao trabalho, à compreensão e à tolerância, arrebatando-nos a influência das trevas pela certeza de tuas perenes consolações. Gratos, Senhor, não somente por nós, que devemos a essas páginas as mais belas aspirações nas tarefas do cristianismo redivivo, mas também por aqueles que as transfiguraram em bússola salvadora nos labirintos da obsessão e da delinquência. Pelos que as abraçam como âncora de apoio em caliginosas noites de tentação e desespero, por aqueles que as consultaram nos dias de aflição e desalento, aceitando-lhes as diretrizes seguras nas veredas da provação regenerativa, pelos que as transformaram em bálsamo de conforto e paciência nos momentos de angústia. Pelos que ouviram junto delas o teu pedido de oração e de amor a bem dos inimigos, esquecendo as afrontas que lhes retalharam os corações. Pelos que as apertaram de encontro ao peito, para não tombarem asfixiados pelo pranto da saudade e da desolação à frente da morte. E por todos aqueles outros que aprenderam com elas a viver e confiar, servir e desencarnar bendizendo-te o nome, Senhor. Ó Mestre, ante a luz do teu Evangelho que procuramos reviver nas páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo, na condição de consequência moral do quanto o homem houver aprendido dos teus sublimes ensinamentos, em vão tentamos articular diante de ti a nossa gratidão jubilosa. Daí suplicarmos, Senhor de nossas vidas. Permite, pois, agradecermos em prece a tua abnegação tutelar, e elevados ante o livro sublime que te revive a presença entre nós, deixa que te possamos repetir, humildes e reverentes, o nosso sentido agradecimento. O caridoso instrutor Emmanuel, na sua obra, que é um repositório de sabedoria, ocupa a sublimidade do seu tempo e a nobreza do tempo do médium para transmitir-nos a mensagem seguinte, a que denominou culto espírita. Diz ele: o culto espírita, expressando veneração aos princípios evangélicos que ele mesmo restaura, apela para o íntimo de cada um de nós a fim de patentear-se. Ninguém precisa inquirir o modo de nobilitá-lo com mais grandeza, porque reverenciá-lo é conferir-lhe força e substância na própria vida. Mãe, aceitarás os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade no esposo e nos filhos que a sabedoria divina te confiou. Dirigente, honrarás os dirigidos. Legislador, não farás da autoridade instrumento de opressão. Mestre, ensinarás construindo. Pensador, não torcerás as convicções que te enobrecem. Cientista, descortinarás caminhos novos sem degradar a inteligência. Médico, viverás na dignidade da profissão sem negociar com as dores dos semelhantes. Magistrado, sustentarás a justiça. Advogado, perseverarás o direito. Escritor, não olharás a pena no lodo da viciação, nem no veneno da injúria. Poeta, converterás a inspiração em fonte de luz. Orador, cultivarás a verdade. Artista, exaltarás o gênio e a sensibilidade sem corrompê-los. Chefe, serás humano e generoso, sem fugir à imparcialidade e à razão. Lavrador, protegerás a terra. Comerciante, não incentivarás a fome ou o desconforto a pretexto de lucros.
Operário, não furtarás o tempo, envilecendo a tarefa. Cobrador de impostos, aplicarás os regulamentos com equidade. Médiuns, serás sincero e leal aos compromissos que abraças, evitando perverter os talentos do plano espiritual no profissionalismo religioso. O culto espírita possui um templo vivo em cada consciência, na esfera de todos aqueles que lhes esposam as instruções, de conformidade com o ensino de Jesus, que disse: o reino de Deus está dentro de vós. E toda a sua teologia se resume na definição do Evangelho, a cada um segundo as suas obras. À vista disso, presidindo de convenção, temos nele o caminho libertador da alma, educando-nos o raciocínio e os sentimentos para que possamos servir na construção do mundo melhor. Agora, ouvintes, um breve espaço para o nosso momento musical mediúnico. Vamos ouvir de autoria do espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, nas vozes de José Pedro e Jane, Palavra que Convém. O que quereis que eu vos diga, que eu vos fale no meu canto, que vos cante o desencanto da dor, da desilusão. O que eu vos fale cantando da beleza que existe em cada coração. O que eu vos fale do carinho que faz nascer a amizade e faz do ser mais cristão. O que eu vos fale ainda da responsabilidade da palavra da verdade, como nos disse a lição. O que eu vos fale da terra, coisas fáceis de cantar, um pôr do sol, um luar, sempre cabe na canção. O que eu vos fale do Cristo, de Jesus, Mestre e Senhor, do seu reinado de amor, escola de redenção. O que eu vos diga, que o mundo é um grande palatório, onde há muito palavrório em prol da libertação. O que eu valorize o tempo, segundo, minuto, hora, que é o nosso grande agora, na estrada da evolução. Irmão, saibamos dizer a palavra que convém, para que saibamos também transformar a treva em luz. Quis vos dizer no meu canto
na pobreza dos meus versos, que há dois mundos diversos, mas um só, Mestre Jesus. O nosso instrutor Emmanuel dirige-se ao homem dizendo: deste atenção ao pessimismo que se esmera em procurar as deficiências da humanidade, como quem se demora deliberadamente nas arestas e nas farpas agressivas, e depois vens dizer que a terra está perdida. Observa, porém, as multidões que se esforçam silenciosamente pela santificação do porvir. Compulsaste as folhas da imprensa lendo a história do autor de homicídio lamentável e, sob extrema revolta, trouxeste ao labirinto das opiniões contraditórias a tua própria versão do acontecimento, asseverando que estamos todos no teatro do crime. Recorda, contudo, os milhões de pais e mães tocados de abnegação e heroísmo que abraçam todos os sacrifícios no lar para que a delinquência desapareça. Conheceis jovens que se transviaram na leviandade, desvairando-se em golpes de selvageria e loucura, e examinando amargamente determinados sucessos que devem estar catalogados na patologia da mente, admites que a juventude moderna se encontra em adiantado processo de desagregação do caráter. Reclamam, todavia, os milhões de rapazes e meninas debruçados sobre livros e máquinas, através do labor e do estudo, em muitas circunstâncias imolando o próprio corpo à fadiga precoce para integrarem dignamente a legião do progresso. Sabes que há companheiros habituados aos prazeres noturnos e, ao vê-los comprando o próprio desgaste a preço de ouro, acreditas que toda a comunidade humana jaz entregue à demência e ao desperdício. Reflete, entretanto, nos milhões de cérebros e braços que atravessam a noite no recinto das fábricas e junto das impressoras, em hospitais e escritórios, nas atividades da limpeza e da vigilância, de modo a que a produção e a cultura, a saúde e a tranquilidade do povo sejam asseguradas. Marcaste o homem afortunado que enrijeceu mãos e bolsos na sovinice e convicção de que todas as pessoas abastadas são modelos completos de avareza e crueldade. Considera, no entanto, os milhões de tarefeiros do serviço e da beneficência que diariamente colocam o dinheiro em circulação a fim de que os homens conheçam a honra de trabalhar e a alegria de viver. E nessa fonte inexaurível de ensinamentos de Emmanuel, através da psicografia de Chico, eis que também oferece-nos a grande mensagem sob a denominação de ante o livre-arbítrio. Começa ela afirmando que surgem aqui e ali aqueles que negam o livre-arbítrio, alegando que a pessoa no mundo é tão independente quanto o pássaro na gaiola. E, justificando a assertiva, mencionam a junção compulsória do espírito ao veículo carnal, os constrangimentos da parentela, as convenções sociais, as preocupações incessantes na preservação da energia corpórea, as imposições do trabalho e a obediência natural aos regulamentos constituídos para a garantia da ordem terrestre, esquecendo-se de que não há escola sem disciplina. Certamente, todos os patrimônios da civilização foram erigidos pelas criaturas que usaram a própria liberdade na exaltação do bem. No entanto, para fixar as realidades do livre-arbítrio, examinemos o reverso do quadro. Reflitamos, ainda que superficialmente, em nossos irmãos menos felizes para recolher-lhes a dolorosa lição. Pensemos no desencanto daqueles que amontoaram moedas por longo tempo acumulando o suor dos semelhantes,
em louvor da própria avareza e sentem a aproximação da morte sem migalha de luz que lhes mitigue as aflições nas trevas. Imaginemos o suplício dos que trocaram veneráveis encargos por fantasiosos enganos a despertarem no crepúsculo da existência, qual se fossem arremessados sem perceber à secura asfixiante de escabroso deserto. Ponderemos a tortura dos que abusaram da inteligência, reconhecendo à margem da sepultura os deprimentes resultados do desprezo com que espezinharam a dignidade humana. Consideremos o martírio dos que desvirtuaram a fé religiosa, anulando-se no isolamento improdutivo, ao repararem, no término da estância terrestre, que apenas disputaram a esterilidade do coração. Meditemos no remorso dos que se renderam à delinquência, hipnotizados pela falsa adoração a si mesmos, acordando, abatidos e segregados no fundo das penitenciárias de sofrimento. Ninguém pode negar que todos eles, imantados ao cativeiro da angústia, eram livres, conquanto os empeços do aprendizado na experiência física eram livres para construir e educar, entender e servir. Eis porque a doutrina espírita fuge da atualidade, diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos, funcionando em nós próprios no fórum da consciência, a fim de aprendermos que a liberdade de fazer o que se quer está condicionada à liberdade de fazer o que se deve. Estudemos os princípios da reencarnação, na lei de causa e efeito, à luz da justiça e da misericórdia de Deus, e perceberemos que, mesmo encarcerados, agora em constringentes obrigações, estamos intimamente livres para aceitar com respeito e humildade as determinações da vida, edificando o espírito de trabalho e compreensão naqueles que nos observam e nos rodeiam, marchando gradativamente para nossa emancipação integral desde hoje. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Meus caros ouvintes, na obra que analisamos hoje, o livro da Esperança, psicografia de Chico Xavier,
Deparamo-nos com ensinamentos que se distinguiram pelo título de Instituto de Tratamento. Aí, Emmanuel diz que, atingindo o plano espiritual depois da morte, sentimentos indefiníveis nos senhoriam o coração. Nos recessos do espírito rebentam magos e júbilos, poemas de ventura e gritos de aflição, cânticos de louvor pontilhados de fel e brados de esperanças que se calam de súbito no gelo do sofrimento. Rimos e choramos, livres e presos, triunfantes e derrotados, felizes e desditosos. Bênção de alegria, que nos clareiam pequenas vitórias alcançadas, desaparecem de pronto no fundo tenebroso das quedas que nos marcaram a vida. Suspiramos pela ascensão sublime, sedentos de comunhão com as entidades heróicas que nos induzem aos galardões fulgentes dos cimos. Todavia, trazemos o desencanto das aves cativas e mutiladas. Ao invés de ascendermos-nos, carregamos grilhões na penosa condição de almas doentes. Na concha da saúde, ouvimos as melodias que irrompem das vanguardas de luz entretecidas na glória dos bem-aventurados. No entanto, austeras advertências nos chegam da terra pela comunicação sem fio da própria consciência. Nas faixas do mundo somos requisitados pelas obrigações não cumpridas. Erros e deserções clamam dentro de nós, pedindo reparos justos. Longe das esferas superiores que ainda não merecemos e distanciados das regiões positivamente inferiores, em que nossas modestas aquisições evolutivas encontram início, concede-nos então a providência divina, o refúgio do lar, entre as sombras da terra e as rutilâncias do céu, por instituto de tratamento, em que nos efetive a necessária restauração. É assim que, reencarnados em nova armadura física, reencontramos perseguidores e adversários, credores e cúmplices do passado, na forma de parentes e companheiros, para o resgate de velhas contas. Nesse cadinho fervilhante de responsabilidades e inquietações, afetos renovados nos chamam ao reconforto, enquanto que aversões redivivas nos pedem esquecimentos. À vista disso, no mundo, por mais atormentado nos seja o ninho familiar, abracemos nele a escola bendita do reajuste, onde temporariamente exercemos o ofício da redenção. Conquanto crucificados em suplícios anônimos, atados a postes de sacrifício ou semi-asfixiados no prato desconhecido das grandes humilhações, saibamos sustentar-lhe a estrutura moral, entendendo e servindo, mesmo à custa de lágrimas, porque é no lar, esteja ele dependurado na crista de arranha-céus ou na choça tosca de zinco, que as leis da vida nos oferecem as ferramentas de amor e da dor, para a construção e reconstrução do próprio destino, entregando-nos de berço em berço ao carinho de Deus, que verte inefável pelo colo das mães. E o remédio, meu querido ouvinte, é sempre justo. Por isso é que Emmanuel, o autor espiritual da obra que nos prende a atenção nesses minutos de reflexões acerca dos valores do espírito, observa que muitas vezes o homem pergunta pela presença dos espíritos guardiães, quando tudo indica que forças contrárias às suas noções de segurança e conforto comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Diz ele ainda, dirigindo-se ao desesperado:
Desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te indagações aflitivas. Onde os amigos desencarnados que protegem as criaturas? Como não puderam prevenir certos transes que te parecem desoladoras calamidades? Assim, nós, espíritos vinculados às diretrizes do Cristo, não podemos esquecer que o Evangelho, considerado em todos os tempos como sendo um livro de dor, por descrever obstáculos e perseguições, dificuldades e martírios sem conta, começa exalçando a grandeza de Deus e a boa vontade entre os homens, através de cânticos jubilosos, e termina com a sublime visão da humanidade futura, na Jerusalém libertada, assentando-se gloriosa na alegria sem fim. A seguir, no Sementeira Cristã, Vicente Benatti com a sessão Em Nossa Dimensão. Ouvintes, bom dia. O Centro Espírita Dona Nina convida a todos a assistirem à apresentação da peça teatral O Mordomo. Com temática espírita, a peça tem como tema central a reencarnação. Interessa a todos, espíritas e não espíritas. Dia 25, sábado próximo, horário 20 horas, local, Centro Espírita Dona Nina. Ingresso, 1 quilo de alimento não perecível em prol do berçário daquela casa. Mas, graças à sua grandeza de coração, a diretoria do Centro Espírita Dona Nina avisa que quem não levar o solicitado quilo de alimento também poderá assistir o mordomo. O Centro Espírita Dona Nina é a Rua de Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena. Inscrições para o COEM, ou Centro de Orientação e Educação Mediúnica. Se você tem sinais que evidenciam mediunidade, faça o COEM. Estude a doutrina espírita com o foco especial da mediunidade. Faça sua inscrição no Grupo Espírita Luz e Amor, a Rua Álvaro Abrantes, 965, Cidade Nova, ou pelo site www.luzeamor.org.br. O COEM será ministrado em todas as terças-feiras, a iniciar-se no dia 4 de fevereiro, próximo às 20 horas. Você anotou? Grupo Espírita Luz e Amor, Rua Alves Abrantes, 965, Cidade Nova, ou, pelas informações, ligue a área 999-899239. O nosso estimado Célio Barçanufo da Silva, coordenador dos grupos de fumantes anônimos e de jogadores anônimos, nos pede para divulgar a todos os interessados que aqueles que já se beneficiam dos esforços conjuntos no sentido de se livrarem dos enormes prejuízos causados pelo fato de haverem sido escravizados por esses dois vícios execrandos, que agora, já afastados da inconveniência do jogo e do fumo, também empenham em outros de boa vontade e movidos pela razão e pelo bom senso. Também passe a fazer parte ou do grupo Jogadores Anônimos ou do grupo Fumantes Anônimos. Diz o nosso amigo Célio que no ano de 2014 já se inicia com a felicidade ao alcance de todos. Seja feliz não só por livrar-se do fumo e do jogo, mas felicite-se ainda mais por livrar-se da possibilidade de um câncer, um enfisema pulmonar, de psoríase e muitas outras doenças. A sua felicidade, assim como da sua família, está ali na Rua General Carneiro, 1725, primeiro andar, sala 4. Qualquer dúvida, ligue a cobrar 9090 3017 88220 e fale com o Célio. Colação de grau. Nayara Ferreira, Pimenta Ferreira, em São José do Rio Preto, um curso de tradutor e intérprete. As festividades se realizam hoje numa chácara daquele local, na confraternização. E quarta-feira, finalmente, a colação de grau. Silvio José Alves Ferreira, colação de grau, dia 22/1 de 2014, horário 19 horas, local Unifran. Jantar de gala no dia 24, às 23 horas,
local Lumini Hall. O baile também de gala no dia 25, no mesmo espaço Lumini Hall. Parabéns! As obras sociais em Franca receberam recursos para o desempenho de projetos e segmentos sociais em atendimento. O processo de agilizar já em janeiro, de recursos orçamentários, dá fôlego e qualidade a atender objetivos e metas a serem alcançados. Finalmente hoje, início às 19h30, 40º Encontro de Evangelizadores Espíritas. Tema: Encontro com Jesus. Inscrição também feita na hora. Teremos como parte recreativa o Teatro dos Atores Luz e Amor e uma participação especial da nossa estimada Vanessa Bertolini. Senhores ouvintes, estamos todos desenvolvendo já uma vesperal de ano escolar. Essa luta nossa das escolas é muito grande. Nós fazemos um empreendimento todos na área da educação. Nós estamos atendendo inúmeras questões. A cidade hoje vive um problema de segurança. Nós temos que estudar a segurança hoje como uma nova forma de atividade e dar à nossa cidade aquilo que nós sempre ambicionamos, uma qualidade de vida. A qualidade de vida realmente é um grande trabalho. Reiteramos ainda hoje, a partir das 19h30, o 40º Encontro de Evangelizadores e Encontro de Evangelizadores Espíritas. O tema: Encontro com Jesus. Mais uma vez reiteramos, na parte recreativa nós teremos o teatro com os atores do Luz e Amor e a participação especial da nossa queridíssima Vanessa Bertolini. Tenham todos um bom dia, até a nossa próxima edição. Obrigado. Um clube de livro é a maneira mais barata de você ler, estudar, enriquecer a própria biblioteca e também presentear. Os preços são muito menores como consequência da pressão no momento da compra junto às editoras e distribuidoras, em virtude da grande quantidade adquirida. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita de Franca, o único que distribui mensalmente 4 títulos diferentes, portanto, opções a mais aos associados. O associado pode adquirir os 4 livros em circulação no mês, como também poderá adquirir livros referentes às obras de meses anteriores, pelo preço atual. São romance, filosofia, ciência, estudo, mensagens infantis, autoajuda, etc. Os livros podem ser retirados no Idefran ou, se você desejar, serem entregues no local que indicar, mediante o acréscimo de uma taxa de entrega, desde que seja no perímetro de entrega de Franca. Inscreva-se idefran@idefran.com.br ou ligue 16 3721 8282, ou melhor ainda, dê-nos alegria da sua presença. Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca, São Paulo. Agora, ouvintes, pergunta e resposta. Hoje vamos ouvir resposta à pergunta da nossa prezada ouvinte Cleonice, do Jardim Seminário, formulada nos seguintes termos e precedida de um breve comentário. Não sou espírita, tenho as minhas convicções fundadas em princípios cultuados por igreja evangélica, mas asseguro aos senhores que estou com meu coração aberto, como aberta haverá de estar a minha mente para ouvir e entender o que me for dito segundo os conceitos do espiritismo, que tenho certeza me responderá da maneira mais caridosa possível. Sobre o mesmo assunto, que julgo muito sério, eu lhes dirijo 4 perguntas. O que diz o espiritismo sobre a epilepsia? É um mal espiritual? Quem é epilético é médium? Este mal pode encontrar a sua cura no espiritismo?
Vamos saber agora, minha cara Cleonice, e quem vai apresentar a resposta preparada em gravação é o nosso companheiro Eurí Carvalho. Seria interessante, para o melhor entendimento de nossos ouvintes, uma definição do que é a epilepsia. No livro Visão Espírita das Distonias Mentais, de Jorge Andréa, encontramos a informação de que epilepsia é uma doença já conhecida da mais remota antiguidade. Esse termo, epilepsia, foi criado pelo médico árabe Avicena no século X, significando acometer de surpresa, ou seja, os ataques epiléticos ou convulsões acometem o seu portador nas horas mais inesperadas. A epilepsia está entre as chamadas doenças da alma, e geralmente localizada no perispírito e é refletida no organismo por lesões das células nervosas, lesões anatômicas e funcionais. Ela se manifesta por convulsões localizadas ou generalizadas. As formas principais são o pequeno mal, em que pode haver uma perda de consciência transitória acompanhada pelo piscar dos olhos, e o grande mal, que é o acesso em que o indivíduo cai no chão, sofre convulsões generalizadas, ou ainda o acesso psíquico-motor, em que se verificam explosões caracterizadas por violência, nas quais o indivíduo se mostra amnésio, perda de memória. A nossa medicina diagnostica a epilepsia através da eletroencefalografia, ou também através do mapeamento do cérebro, quando então os chamados focos epiléticos são localizados. Ela pertence ao domínio da psicopatologia. Para a nossa medicina, para essa doença não há cura. Faz-se o controle dela através de medicamentos, quando então as convulsões são bloqueadas. A visão espírita da doença é que o indivíduo já traz ao nascer o estigma da epilepsia no seu perispírito, e ela se manifestará em momento certo de suas vidas através dos ataques epiléticos. Essas pessoas geralmente são espíritos comprometidos que usaram mal em vidas pregressas a sua inteligência e muitas vezes também o seu poder. Kardec, em seus estudos, apresenta relatos de cura da epilepsia através do magnetismo. E no Novo Testamento, nós encontramos lá que Jesus curava os epiléticos, assim como curava os leprosos e os paralíticos. Quanto ao fato da pessoa ser portadora de epilepsia e ser também médium, é preciso que façamos algumas considerações em torno dessa afirmação. Numa breve pesquisa, nada encontramos que nos recomendasse afirmar que, pelo fato de ser epilético, a pessoa, consequentemente, também seja médium. Nossa opinião é de que a epilepsia não dá ao indivíduo a condição de médium. Como qualquer outra pessoa, ele será médium se ele traz consigo as características necessárias para o desenvolvimento e a prática da mediunidade, que independe de classe, cor, religião, cultura, moral e etc. E não será a sua prática e desenvolvimento que resolverá os angustiantes problemas dos seus ataques epiléticos. Sueli Caldas Schubert, no seu livro Obsessão, Desobsessão, nos relata o seguinte caso que resumiremos a seguir. Nossa irmã, que chamaremos de D, padecia há longos anos de um processo misto de epilepsia e obsessão. Precisava trabalhar, mas a doença a impedia de se estabilizar em qualquer emprego. Quando dos ataques, sofria quedas dolorosas. Seu corpo apresentava sempre contusões provenientes dos tombos de que frequentemente era vítima.
Passou a frequentar o Centro Espírita Ivon Costa, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Apresentou melhoras acentuadas com a aplicação de passes. Através de uma consulta espiritual, foi esclarecido que o seu caso precisava de tratamento médico e espiritual. Um médico neurologista, que também frequentava o grupo, a reunião, se propôs então a auxiliá-la. Fez-se os exames, diagnosticou-se a epilepsia e ele então prescreveu os medicamentos necessários para bloquear os ataques. D relutou a princípio, mas acabou por usar os medicamentos. Pela primeira vez, as crises desapareceram. Ao mesmo tempo, ela recebia também o tratamento espiritual. Verificou-se também a ação sobre ela de dezenas de obsessores. Em existência anterior, ela havia sido pessoa de muito poder e de grande perversidade. Número expressivo de obsessores foi esclarecido. Mas, passado algum tempo, resolveu por si mesma suspender o uso dos medicamentos. As crises voltaram, mas ela dizia que o que acontecia com ela era apenas espiritual. Com a insistência do médico e de companheiros da reunião, voltou a usar a medicação. Algum tempo depois, parou por completo com o tratamento. Durante anos, ela colaborou em pequenas tarefas no centro, onde, aliás, era assídua e perseverante. Com o passar dos anos, como as crises não desaparecessem e as orientações continuassem a indicar o uso dos remédios, ela começou a mostrar-se insatisfeita. Aos poucos, deixou de comparecer ao centro, indiferente a todos os conselhos. Prossegue hoje com a sua vida de sofrimentos, não encontrando o alívio que almejava. Quais as ilações que podemos tirar dessa história? Primeiro, que, aliada à enfermidade, está também localizada a ação de espíritos obsessores. Segundo, que não basta ao paciente receber apenas o tratamento espiritual e, no caso da pergunta de hoje, a prática e o desenvolvimento da mediunidade não são suficientes para a superação da enfermidade. Há necessidade de, simultaneamente, o tratamento médico e o uso do medicamento para o bloqueio dos ataques epiléticos. Quarto, é que, finalmente, o trabalho na assistência social, a prática da religião, expressa na disciplina e nos conceitos cristãos, se não cura, suaviza os efeitos da doença e dá força e resignação ao seu portador. Finalizando, nós recomendamos a leitura e estudo dos seguintes livros: Obsessão, Desobsessão e Transtornos Mentais, de Sueli Caldas Schubert, e Visão Espírita nas Distonias Mentais, de Jorge Andréa. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400-690, Franca, São Paulo, ou através do telefone 16 3721 8282, ou ainda através do endereço eletrônico idefran@idefran.com.br. Quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça no ouvido por parte dos benfeitores espirituais que lhe seguem a marcha. O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, à maneira de sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés de revolta e desalento, oferece paz e esperança ao companheiro que chora, para que à frente de todo o mal, todo o bem prevaleça. Isso porque, onde existem almas sinceras à procura do bem,
O sofrimento é sempre o remédio justo da vida para que, junto delas, não suceda o pior. Mas a alma tem dívidas perante o corpo e frequentemente atribuis ao corpo as atitudes menos felizes que te induzem à queda moral e por vezes impõem enfraquecê-lo ou flagelá-lo, a pretexto de evitar tentações. O jovem que recusa a orientação acertada dos mais velhos que lhe desejam o bem, procede qual lavrador leviano que reprova a boa semente. Com estas observações, na psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Agradecemos a todos pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br a qualquer hora. www.idefran.com.br. Apresentaram o programa Nara Carlone e Eurípides Mendonça. Participação de Vicente Benatti e Euri Carvalho. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.